E para vocês, o que é a saúde? Quanto é importante, né, para a vida de cada um? Como é que é isso? Como é que é a visão de vocês em relação a essa visão? Pode ser profissional, claro, né, mas também a gente sabe que existe aí uma mulher, uma mãe, uma companheira, uma filha, uma humana aí por trás também desse profissional que se unem, né? Mas é justamente isso, né, Ju? A minha visão de saúde é que a gente, vamos dizer assim, eu lembro muito do jeito que a minha avó se alimentava, né? Da cultura dos meus ancestrais, esse sentido de alimentação, que era aquela coisa ali, muito verdura, legume, aquela coisa gostosa de ter o alimento na horta, de ir lá buscar, de colher. Eu tenho minha sogra, que eu estou passando um tempo agora na casa dela, e assim, e ela tem couve plantada, e tem várias plantas, e tem beterraba, cenoura, tudo lá na horta. É uma delícia você ir lá de manhã, pegar aquilo ali para você fazer a refeição. Então, é uma experiência muito gostosa, né? E a gente vai voltando mesmo nessa conexão entre a gente e o planeta, e vai entendendo que está tudo integrado, né? Que o alimento, ele veio para nos nutrir, para nos trazer os nutrientes. Ele vem nos trazer saúde, porque a saúde ela também é uma integração aí desse equilíbrio nutricional entre os nutrientes, todo carboidrato, proteína, vitamina, minerais, tem que estar em equilíbrio. E quando eu tenho isso com menos agrotóxico, é muito melhor para mim, né? Então, e trazendo todo esse olhar e esse entendimento que eu posso sim ter prazer comendo coisas naturais, porque criou-se, né, uma rigidez muito grande que o saboroso, o prazeroso é aquilo que é industrializado, é aquilo que é cheio de químicos. E não, né? Pode ser uma coisa simples, feita com alimentos naturais, com coisas lá da horta. Eu posso sim ter prazer naquela alimentação ali. Então, reconectarmos com essa coisa gostosa do alimento em si. Por exemplo, a Aline trouxe o exemplo do bolo de cenoura, né? Por que eu não posso usar um bolo de cenoura que ele tem uma questão afetiva para mim? Então, a gente buscando esse casamento entre o alimento saudável, né? A saúde que o alimento me traz, mas o prazer que ele pode me trazer, e eu consigo fazer um casamento, integrar isso na minha vida, no meu dia a dia, sem terrorismo nutricional, com muito carinho, entendendo que se eu quero comer uma coisa que é industrializada uma vez ou outra, eu não vou morrer por causa disso, porque meu corpo tem uma inteligência, ele é capaz de se desintoxicar, ele tem uma sabedoria muito grande para lidar com essas adversidades, né? Então eu consigo trazer leveza para o processo, eu consigo descristalizar, né? Sair daquele engessamento do que tem que ser assim. E quando eu começo a soltar o controle, vou trazendo leveza, a coisa começa a fluir e automaticamente eu vou conseguindo integrar alimentos mais saudáveis na minha rotina, né? E vou conseguindo ficar com a minha mente mais tranquila. Isso vai me trazendo saúde de uma forma geral. Eu acho que é isso mesmo. E uma das coisas também, né, que isso que a gente está falando do acesso, né, que eu acho que tem de novo, entender a realidade que a gente vive. Com certeza, a gente que foca na alimentação saudável, o ideal ia ser todo mundo ter uma horta em casa, né? E pegar essa beterraba do quintal. Por isso que a gente tenta falar, pelo menos as ervinhas, né? O manjericão, o orégano, dá para ter um vasinho pequenininho no seu apartamento. Mas, se a gente for olhar, sair do nosso mundo um pouco de pessoas que têm essa mesma visão que a gente, e for levar para o mundão, aí a gente já cai num abismo, né? E aí eu acho que aí também que tem essa questão de acesso à alimentação como saúde. Vou trazer um exemplo aqui. Um dos projetos que eu participei era com crianças de baixo nível de acesso. A gente trabalhava em algumas favelas, comunidades em São Paulo. Então, assim, completamente precário, né? Saneamento básico, acesso à escola, à educação. E esse projeto era muito bacana porque atendia o psicólogo com o nutricionista junto, e como era criança, a gente fazia um tratamento familiar, porque não dá para você fazer uma dieta para uma criança, não é ela que vai no supermercado. E duas coisas principais que me chamaram a atenção nesse projeto, uma delas foi, a gente fez um questionário perguntando qual foi a última vez que você comeu alguma fruta ou verdura. Ou seja, aqui a gente não está falando nem da alimentação medicinal, que se você está com ansiedade, a banana é melhor com as nozes, enfim, fazer as sinergias, que é algo que eu amo. Então, eu tinha acabado
acabado de voltar do Canadá em laboratórios de ponta, descobrindo um monte de poder terapêutico da alimentação, e você cai numa comunidade onde a pessoa ou recebe cesta básica de doação, ou quando se tem o dinheiro, que é isso que eu quero falar para vocês, a escolha que a pessoa decide fazer com aquele dinheiro. Então, tem essa questão cultural que a gente não pode esquecer de falar da saúde, que é a saúde, né? A saúde é muito mais do que prevenir doenças ou a ausência dessa doença, né? Mas também não é um estado de total equilíbrio, porque é inatingível, como até a Organização Mundial de Saúde coloca, né? Bem-estar físico, mental, emocional. Gente, não dá. A vida é muito maluca para a gente estar assim, 100% bem. Mas, enfim. Então, quando chegou lá na comunidade, a gente perguntou qual foi a última vez que você consumiu alguma fruta e alguma verdura. Deve fazer 1 ano, 6 meses. Aí você imagina, gente, uma fruta eu estou perguntando, uma verdura, qualquer uma. Ou seja, não é hábito mesmo. Não é que aquela semana você não foi na feira ou estava caro e você não conseguiu achar. É hábito mesmo da pessoa. Eu falei, tá, e quanto de óleo que você consome por mês? Tava lá, 10 litros, 20 litros. Falei, ok, você compra isso ou você recebe? Na cesta básica vem 2 litros, o resto eu compro. Ou seja, poder do dinheiro existe, porque tá comprando. Não tô falando se é muito ou se é pouco. Mas entende que a justificativa que eles davam, que fruta era caro, mas tinha o dinheiro para comprar o óleo, e um óleo em uma grande quantidade ainda, né? Então, a hora de educar essas pessoas, ao invés de vir com a parte mais científica da coisa, é trazer e falar, olha, você sabia que essa quantidade de óleo, você imagina que daria 42 pessoas dentro da sua casa aqui morando? A pessoa, nossa, tudo isso? Você está pagando óleo para 42 pessoas, sendo que mora 10 na sua casa, que já é muito, né? Mas enfim. Daí eu falava, então vamos na hora da xepa, tem esses alimentos aqui, quando você tem o poder de compra. Quando não tem, era uma negociação com a igreja que doava a cesta básica, falava, ao invés de doar salsicha, doa sardinha em lata, que está o mesmo preço. Mas entende que assim, a sardinha em lata é também industrializado, também, entre aspas, é ruim para a saúde, mas dentro daquele contexto, qual é a saúde que eu posso prover? Né? Dentro daquele contexto, quando um pai ganhava o dinheiro e dava de mesada para o filho, ele se sentia muito poderoso, porque na época dele, ele passou fome. Eu falar para ele não dar uma bolacha recheada para a criança é uma ofensa. Eles falavam assim, o quê? Eu posso? E você está falando que eu não posso dar, né, para o meu filho? Eu não posso ficar dando bala e chiclete para ele? E até a própria questão da carne que você falou como vegetariano. É difícil porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar carne. E salada, entre aspas, não sustenta. Tanto é que o nome popular é mistura, né? Não vai ter mistura hoje. E aí, como é que eu faço para reeducar uma pessoa que está num nível muito mais baixo e trazer essa conscientização do planeta, que eu concordo plenamente com a Ju ali, mas existe uma escadinha de evolução e que eu acho que a gente tem que fazer isso com calma, dependendo da realidade de cada pessoa, para que ela não desista no caminho e fique virando uma ofensa quem é vegano. Ai, você não é vegano, né? Porque é chato, porque é cri-cri, porque é isso. Então, assim, eu acho que desconstruir isso, entendendo que a mente da pessoa não é igual à sua, que hoje ela é feliz por comprar uma carninha de porco para sustentar a família dela, isso também é saúde, né? Isso a gente também tem que lembrar quando se fala de alimentação. E para mim, a alimentação é uma super representatividade de saúde, porque ela é o emocional que você estava falando, é o espiritual, é o cultural, é o físico. Então, acho que ela realmente dá para sair pegando um pouquinho mais. Agora, se a gente for unir para exemplificar, como a Ju falou, né, de juntar a nossa parte pessoal também dentro da saúde, aí eu trago para um outro aspecto, sem ser esse da comunidade que não tem acesso, pensando em mim,
que tem acesso à alimentação, tem acesso ao conhecimento, tem o conhecimento, mas como eu aplico isso numa vida moderna, de trabalhar, por exemplo, até ano passado eu trabalhava 18 horas por dia, dormindo pouco, cuidando de um monte de gente, naquela prioridade que você fala, eu sei que isso não é o exato, não é o ideal, mas agora eu não posso parar. Né? Porque é simples a gente falar, gente, todo mundo durma 8 horas por dia, cozinhe mais em casa. Né? Como é que não é realidade para todo mundo? Só que daí é um trabalho também mental que eu coloquei para mim. Isso é um período, ele vai ter que acabar. Ele não vai poder ser estilo de vida, porque senão eu vou me destruir. Mas enquanto eu estou nessa loucura, o que é que eu como? Daí sim que eu acho que entra a alimentação medicinal. O que é que eu como dentro das escolhas que eu posso fazer, dos restaurantes que eu posso ir, dos produtos do supermercado industrializados do bem, vamos dizer assim, que bom que hoje em dia está crescendo essa área também, o que eu posso escolher para fazer com que os meus hormônios de estresse não causem agressões à minha saúde, me deixem com colesterol elevado, com diabetes, com pressão alta, né, com irritabilidade, e aí sim a gente vai para um outro nível, que é a pessoa, então, que já subiu um monte de escadinha, que daí pode escolher o orgânico, que é mais caro, né? Enfim, isso é debatível. Vale mais por várias questões, mas acabou elitizando o orgânico que você vai comprar em lojas específicas, diferente quando você tem acesso direto ao agricultor, mas enfim, então assim, é diferente você falar de saúde para cada pessoa, dependendo da realidade, mas aí eu volto a resgatar o que a gente está falando no começo, ter a empatia e a gente ter cada vez mais uma amplitude de conhecimento de diversas áreas, você consegue se pôr no lugar daquela pessoa e achar uma estratégia mais eficiente para aquele momento, para aquela pessoa. É mesmo isso, né? Essa questão de olhar para cada um. Quando você falou da questão da gente chamar para esse mundo da obesidade, do excesso de peso, eu falo com propriedade, né? Eu já pesei 100 quilos. Então, assim, e me parei de pesar os 100, eu acredito que eu passei disso aí, depois eu voltei, né? E assim, eu não via nenhum problema naquilo, né? Porque a minha rotina era aquela rotina de trabalhar muito, eu morava sozinha, numa cidade grande, morava fora do Brasil. Então tinha aquela coisa de trabalhar e trabalhar e trabalhar e farra, porque eu estava na fase ali de 20 anos, então eu queria era curtir, beber, comer de qualquer maneira, tinha que trabalhar para pagar as contas e estava tudo bem, né? Não pensava nesse quesito de saúde horas nenhuma, não estava nem aí para isso. Então, e comia massa, lasanha que era barato, né? Era uma lasanha congelada, era uma massa que a gente trocava, eu trabalhava numa praça de alimentação dentro de um shopping, a gente trocava os lanches, o almoço, de um serviço com o outro, e a gente fazia aquela troca ali, então eu comia massa num dia, eu comia McDonald's no outro, comia não sei o que no outro, e era assim, era tudo ótimo para mim. Até que um dia eu olhei para mim e falei, cara, eu preciso mudar isso porque eu tô ficando cansada, eu tô sentindo minhas pernas cansadas quando eu vou subir um morro, quando eu vou fazer isso, eu não tô conseguindo correr, não consigo fazer uma caminhada, eu tenho que olhar para isso, né? E para olhar para isso, né? Eu dentro da faculdade de nutrição, e ali aprendendo tudo que era certo, que era ideal, como fazer, mas minha cabeça não funcionava para aquilo, né? Eu não tinha o quesito emocional que me ajudava naquela situação. E aí eu comecei a ver, falar, cara, não funciona para todo mundo, mas não funciona para mim. Porque como assim, né? E realmente foi uma revolta muito grande da minha parte, porque não funcionava para mim, porque eu fazia as dietas lá, contando as benditas calorias e não funcionava para mim. E aí eu fui entender que é porque tinha aquela raiva toda, tinha aquela coisa toda envolvida ali, onde eu olhava para o alimento com tipo assim, eu tô comendo isso aqui, mas isso é horrível, né? Ah, isso aqui é tenebroso. Bom mesmo é comer aquela lasanha todo final de semana, né? Bom mesmo é poder comer aquele hambúrguer. E eu comia aquela comida, assim, revoltada, né? Tipo, ah, isso é horrível, horrível. E era uma coisa bem interessante, porque eu não entendia, hoje eu entendo. Eu estava informando para as minhas células que eu estava maltratando elas, que aquilo era horrível para mim, né? Então, o efeito não chegou de uma certa forma, até que eu consegui vir integrando esse entendimento, esse olhar mesmo para a questão de que, não, aquilo era bom sim, eu podia fazer aquelas escolhas. Hoje, eu tô aqui, né, que eu tô na casa da minha mãe, da minha sogra, eu tenho acesso a coisas orgânicas, né? Mas quando eu tô na cidade, eu não tenho, né? Não dá para poder comprar orgânico ainda, né? Financeiramente falando.
Então eu procuro fazer o quê? As melhores escolhas dentro daquela possibilidade financeira que eu tenho. E é isso que eu tento trazer também, né? Então eu vou comprar beterraba, não é orgânica, mas é beterraba. Não é orgânico, mas é cenoura, né? Não é orgânico, mas é folha que está lá todo dia. Então trazer essa consciência, mesmo que não seja o melhor do melhor, é o melhor que eu consigo ter, né? E essa questão da salsicha, né? Que eu trago muito, assim, gente, pelo amor de Deus, come qualquer coisa, mas come salsicha, não. Gente, eu amo salsicha, que isso? Mas tem pessoas que a salsicha, ela é a carne de todo dia, né? Porque para eles é a única coisa que dá para comprar, porque a carne é cara. Então aí você vai conscientizar, por exemplo, igual a Aline trouxe de uma sardinha para consumir essa sardinha, né? Então, a pessoa ela precisa de conseguir enxergar outras coisas, outros olhares sobre aquelas possibilidades que ela tem. E é para isso que nós, né, estamos aqui, para poder ajudar a abrir esse leque para a pessoa conseguir ver que existem outras possibilidades para ela. E isso é muito gostoso e é muito gratificante para a gente dentro da profissão, porque são desafios que vão surgindo e, ao mesmo tempo, é onde a gente realmente faz a diferença. Sabe uma coisa muito curiosa, assim, aí trazendo muito para a minha visão, né? Porque eu não sou profissional da área da saúde, mas eu tenho uma vida física, eu sou muito ativo fisicamente, sempre fiz esporte. E houve um tempo em que eu era muito ligado na forma física, por exemplo. E eu tenho um monte de privilégios, né? Eu tinha acesso à informação, eu tenho acesso à informação, que é o excesso, inclusive, da informação, que a Aline trouxe aqui, que era informação, não conhecimento. Então, eu ia para a academia, eu ia em um nutricionista funcional, né, esportivo funcional. Então, eu fazia aquela dieta de comer ovo e batata doce de manhã, aquela bem... que hoje em dia eu tenho certeza que não é saudável e não me fez bem, inclusive. Mas, naquele período, o resultado estético, físico, eu tive. Mas eu tenho certeza, hoje eu sinto que eu era muito menos saudável do que eu sou hoje. Hoje em dia, eu faço acompanhamento com o nutricionista, inclusive, mas não para ter nenhum ganho de massa, até porque eu tenho um corpo esteticamente, por exemplo, dito o não padrão, aquele padrão, né? Um corpo ok, sabe assim, bem ok, que não é aquele que eu tinha há uns 5 anos atrás, quando eu era esse rato de academia, esse louco da estética, mas eu sou muito mais saudável hoje, porque eu tenho aprendido a escolher os alimentos. Eu comia 1 quilo de macarrão, comia 8 ovos por dia e tomava albumina, e tomava BCAA, e tomava glutamina, e tomava whey protein. Então, além da alimentação, eu entupi o meu corpo de um monte de outros suplementos que hoje em dia eu percebo que não me faz bem, sabe assim? É muito curiosa essa questão da como a gente tem a visão, a gente, né, eu e algumas pessoas da nossa sociedade, né, tem essa visão muito de que a estética tem a ver com saúde, né? Porque muitas pessoas me olhavam naquela época e falavam assim, nossa, ele é muito saudável. Mas eu não me alimentava de uma forma que eu nutria meu corpo inteiro, eu focava no ganho de massa muscular, e era isso. Então, esse era o meu objetivo, então eu estava saudável mesmo, sabe? Eu estava saudável, eu estava esteticamente num padrão que as pessoas entendem como saudável. Acho que isso que você trouxe é muito bacana, porque, por exemplo, quando eu atendia esportista, a pessoa às vezes vinha com esse sentido, quero ganhar massa, quero isso, quero aquilo. Mas daí, só que eu acho que conhecimento e atender a pessoa em aspecto de saúde como um todo, dá trabalho pra caramba, porque você tem que saber de muita coisa. Não estou aqui querendo dizer que eu sei muito, mas assim, atender alguém desse jeito que a gente está falando, com um olhar integrado da saúde, o ideal que a gente sempre fala, né, de atendimento multidisciplinar, mas a hora que a pessoa está ali dentro do seu consultório, tá você e ela, você também tem que ter conhecimento pra caramba para conseguir olhar. Vou te dar um exemplo que é parecido com o seu. Você vê aquele atleta, aquela pessoa com barriga trincada, com músculo mega definido. Quantas pessoas eu não atendi ansiosos pra caramba, com rinite alérgica, que atacavam a geladeira de madrugada quando ninguém estava vendo para comer o doce, mas aparenta ser o estereótipo do saudável, que foi o que você falou. Só que antes de dar um whey protein, uma albumina que nem funciona, mas enfim, o whey protein ou algum outro composto que vá funcionar para o objetivo que a pessoa tenha, se ela tem rinite e ela tem ansiedade, o intestino dela está muito ruim, ela não vai absorver esses compostos da forma correta. Ponto 2, se ela começa a fazer um ciclo de anabolizantes para poder ficar grande, se ela tem uma genética
de um gene que chama IL-6, que é de inflamação, ela pode gerar uma doença autoimune para o resto da vida dela. Então, assim, só que para ela tomar esse anabolizante, e ela não sabe nem que existe teste genético, ou o profissional que trabalha com ela também não sabe, pode, desculpa o termo, ferrar com a saúde da pessoa para o resto da vida, né? Então, só que para isso, então, a pessoa tem que entender de psicologia ali para dar o que você está querendo, mas ao mesmo tempo saber te educar e saber fazer você passar pelo processo, te ajudar a ter, porque no fim você está vindo aqui para ser feliz, e para você naquele momento ser feliz era ter corpão, eu vou te ajudar nisso, mas também vou te ajudar a quebrar uns outros paradigmas, vou ter que olhar tudo, eu sou genético, assim, é muito conhecimento para poder atender uma pessoa e dessa forma integrativa que a gente está falando. Por isso que a gente nunca para de estudar, né? E mesmo assim você vê que nunca é suficiente. Então dá trabalho pra caramba. E aí é muito mais fácil ter uma dieta pronta de frango com batata doce para te entregar. Dieta igual funciona para todos? Já tentou fazer a dieta de algum conhecido e para ele deu super certo e para você não? A resposta para o sucesso dele está na individualidade bioquímica. A individualidade bioquímica é o conceito de que cada corpo tem necessidades e predisposições básicas individuais. Por exemplo, esse prato de comida contém o básico para um almoço balanceado, mas cada pessoa absorverá mais ou menos nutrientes. Isso acontece porque, além dos nossos metabolismos serem diferentes, podem existir alguns problemas de saúde, crônicos ou não, que impeçam você de absorver o máximo. Cada pessoa tem uma necessidade nutricional que deve ser individualizada, evitando assim carência ou excesso de nutrientes. Pessoas com intolerância ou alergias alimentares, ao ingerirem certos alimentos, apresentam reações indesejáveis, podendo levar a sérias consequências em alguns casos. Cuidado com dietas milagrosas! Essas dietas até podem te fazer perder peso, mas também podem trazer consequências graves para a sua saúde, uma vez que apenas perder peso não te faz uma pessoa mais saudável, mas sim uma alimentação balanceada com um estilo de vida saudável. Por isso, antes de iniciar uma dieta, busque o auxílio de profissionais capacitados. O médico vai avaliar o seu estado de saúde e o nutricionista irá prescrever a dieta baseada em seu histórico médico, familiar e sua rotina alimentar. Então, não se deixe enganar por dietas milagrosas. Busque o autoconhecimento. Isso ajudará você a entender as necessidades do seu corpo. O segredo está na mudança comportamental e na reeducação alimentar. E lembre-se, você é o responsável pela sua saúde.